Patrícia, linda, minha digníssima esposa. Tente suas mãos para cá, por favor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, exaltar o teu santo nome, querido Jesus. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor já está aqui neste lugar. Eu sei, Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso para nos falar através da palavra. Usa a minha esposa, a pastora Patrícia, com poder e autoridade, que ela possa ser a tua boca neste momento. Nós queremos te louvar, te agradecer, querido Deus, hoje para todos sempre em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais uma noite de Aviva. E só para complementar, o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Para resumir o seu testemunho, amém? O Senhor me deu essa mensagem no sábado. Estávamos em casa, o Paulo estava lendo, fazendo alguma coisa, e eu falei para ele: posso assistir um filme? Sem você, né? Porque ele assistir. E ele falou: pode, assiste, eu não vou assistir não. Então eu peguei o filme de Pedro, a Redenção. Um filme que eu nunca tinha assistido. Esses dias eu tenho falado de Pedro, né? O Senhor tem me tratado com a vida dele. E esse filme me deu a mensagem de hoje. Maravilhoso. E aí quando eu vim aqui no domingo, escutei o pastor pregar, foi confirmação de Deus que era essa mesma mensagem. E quando meu marido subiu aqui hoje, começou a abrir o culto e falando daquele salmo do Messias, aí eu tive mais certeza ainda que essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Amém? O tema da minha mensagem, para vocês perceberem como é que foi grave o assunto, é Prisioneiros de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos então ler, se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, de 22 a 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, de 22 a 24. Amém? Amém. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém. Amém? Podemos assentar, você que está aqui. Quero saudar os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. Você também possa ser tocado por essa palavra. Aleluia. Então, eu assistindo aquele filme, fiquei muito impactada, foi super emocionante. Deus falou tremendamente ao meu coração, e aí Ele me deu esse texto. E esse texto é a primeira carta que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, porque ele já, em sua segunda viagem missionária, ele foi para Corinto para estabelecer uma igreja lá. E Corinto era a capital política da Grécia, o centro de sua vida comercial e intelectual. Corinto era o empório do comércio mediterrâneo, era uma cidade conhecida não só pela luxúria, mas também pela depravação sexual e prostituição religiosa. Corinto abrigava o templo de Afrodite, a deusa do amor, onde centenas de prostitutas vinham de vários lugares exercer o seu ofício. O sexo era a forma de cultuar a deusa. Paulo, então, prega o evangelho em Corinto, ele estabelece essa igreja, e essa igreja, em meio a todo esse cenário dessa cidade de Corinto. Então, nessa igreja era composta por diferentes grupos, tanto cultural
quanto social e econômico. A igreja de Jesus em Corinto era composta por judeus, romanos, gregos, aristocratas e escravos. Paulo passa 18 meses ali pregando as boas novas de salvação, contando o seu testemunho, e então ele conta sobre o seu encontro com o Messias, e muitos se convertem a Cristo e essa igreja é estabelecida. Mas após algum tempo, quando ele estava em Éfeso, já tinha saído de Corinto, ele recebe uma carta pelos da casa de Cloé, de que estavam havendo divisões dentro da igreja de Corinto. E ao longo dessa primeira carta, ele vai então exortando os irmãos conforme cada assunto em que o povo parecia dividido, ou haviam se esquecido dos ensinamentos que ele já tinha dado e haviam deixado que as suas razões dominassem a igreja. E no capítulo 7, que é esse que nós lemos, Paulo está orientando, em alguns versículos antes, sobre o casamento, sobre as leis do casamento. Ele está se referindo às atitudes em relação à sexualidade daquele povo. Pois alguns, mesmo depois de convertidos a Cristo, achavam que poderiam viver na fornicação ou que poderiam ter mais de uma mulher. Os velhos costumes estavam de volta e dentro da igreja. Então essa é a nossa introdução. E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos algo do Senhor para as nossas vidas, que até me remete ao filme que eu assisti, que é sobre reino. Reino é um tipo de governo. É um tipo de governo monárquico, como também a gente tem a república aqui no Brasil, onde é governada por um presidente. No reino, o governante é um rei. E nesse filme que eu assisti de Pedro, se você puder assistir, é lindo de viver. A história já se passa no fim da vida de Pedro. E o rei daquela época era Nero. Nero colocou fogo em uma das cidades de Roma e botou a culpa nos cristãos, porque ele tinha um ódio mortal dos cristãos. Nero era o rei e ele se achava um Deus. E por ele se achar um Deus, ele não se conformava de os cristãos adorarem a Jesus, de os cristãos terem se convertido da idolatria aos deuses de Roma e passar a adorar apenas a um Deus, que era Jesus Cristo. Então aquela raiva, aquele ódio dos cristãos faz com que ele cause esse incêndio e coloque a culpa nos cristãos. E aí eu quero lembrar vocês que ele era um rei. O rei é o governante. O rei tem um reino, tem um palácio, tem muitos servos, tem exército, tem muitos territórios e tudo é dominado pelo rei. Para se entrar na presença do rei, tinha que se esperar o rei estirar o cetro para que você pudesse ter permissão. Não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira e não era quem quisesse que poderia estar na frente do rei. E Nero era um homem nojento até. Se vocês assistirem, vocês vão ver. Ele era uma coisa assim, realmente usada por Satanás para perseguir os cristãos daquela época. E Pedro está preso no calabouço de Nero, porque ele queria que Pedro negasse a Jesus, mas Pedro não negou a Jesus. Porque Pedro, irmãos, lá no calabouço, ele declara algumas vezes: Senhor, eu não vou mais te decepcionar. Porque a gente já falou aqui que ele já tinha decepcionado Jesus algumas vezes, mas ele já tinha aprendido, tinha se convertido verdadeiramente, e agora ele estava preso ao rei das trevas.
Mas, queridos, durante todo o tempo que ele estava preso, ele apanhou, falaram coisas feias para ele, teve vários açoites, ele continuou fiel ao Rei da Luz. Então o Senhor quer trazer para nós nesta noite que nós, queridos, fomos chamados para sermos súditos, servos do Rei da Glória. Para estar diante do Rei da Glória, basta apenas fechar os seus olhos. Para estar diante do Rei da Glória, não precisamos pedir permissão para ninguém. Para estar diante do nosso Rei, basta apenas nós estarmos com o nosso coração quebrantado, desejando estar diante do nosso Rei. Mas um rei do mundo, um rei das trevas, tinha várias regras. Porém, um outro exemplo é uma série que tem também no Netflix, que é The Crown, que em português significa A Coroa, que conta a história da Rainha Elizabeth, essa rainha que ainda está viva, tantos anos de vida. E a rainha é uma pessoa totalmente solitária, ninguém chega perto dela, nem os filhos, nem o marido dorme no mesmo quarto que ela. Ela não tem amigos, ela não tem ninguém. E para ir até ela, tem que ter todo um agendamento e depende de quem é que vai falar com ela. Então, eu quero lembrar vocês, amados, que nós fazemos parte de um reino, que tem um rei que é um pai, que tem um rei que é o Rei da Glória, que tem um rei que morreu na cruz por mim e por você, que tem um rei que ama incondicionalmente cada um dos seus súditos. Sabe, um reino tem vários trabalhadores, tem cozinheiras, tem ajudantes, tem faxineiras, tem as servas que cuidam do rei, que adornam a rainha, tem os soldados, tem aqueles que o Senhor separa para estar somente ali, agradando o rei, fazendo graça para o rei, fazendo passar o tempo do rei. São vários os chamados que há em um reino. E nós cantamos aqui que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Então o Senhor quer dizer para nós nesta noite que Ele nos libertou do pecado para sermos livres para adorá-lo. Fomos comprados pelo Rei para sermos seus súditos, seus escravos, com alto preço de sangue naquela cruz. Diferente de Nero, que inclusive no meio do filme, ele não se conforma, ele prende vários cristãos, vários estão no calabouço sofrendo. E a gente vê também, amados, que alguns negam a Cristo, porque não aguentam a dor, o sofrimento. E não é só dor espiritual ou porque está sofrendo, não, é dor física, apanha, chicote. Realmente as pessoas estão ali totalmente debilitadas. E aí ele prende vários cristãos, mas ele vê que a maioria, e principalmente Pedro, não se rende ao Rei das Trevas. Então o que ele faz? Ele espalha essa notícia que foram os cristãos que botaram fogo em Roma. E aí ele fala: eu tenho um jardim maravilhoso, eu já sei o que eu vou fazer. Ele fala para os súditos que ficam ali com ele no palácio, que ele pegasse cada um. Eles não vão negar Cristo? Tá bom, então você pega uma parte deles, coloca em pedestais, vamos iluminar o meu jardim, bota fogo nos cristãos, faz deles tochas humanas, para que eles iluminem o meu jardim. O meu jardim é tão lindo, e à noite eu não consigo ver. Esse é o Rei das Trevas. E ele faz isso com vários cristãos
que estão na glória, que estão satisfeitos com o Senhor, mas que sofreram até o seu último segundo nas mãos do Rei das Trevas. Queridos, como súditos, ou servos, ou prisioneiros de Cristo, o nosso dever único é obedecer às vontades do Rei. Isso é igual tanto nas trevas quanto na luz. O nosso Rei Jesus exige somente de nós que nós obedeçamos às suas vontades por amor a Ele. Que nós lembremos que se somos súditos, se temos um rei, a nossa vontade não prevalece. O Senhor tem experimentado nesses últimos dias, me mostrando isso. De que a minha vontade, o meu controle sobre todas as coisas, não vai prevalecer. Se eu obedecer, é a vontade dele que vai prevalecer na minha vida. E é assim com você também. Eu quero trazer alguns versículos para nós que vai falar da vontade do rei. E eu vou falar pausadamente para que você possa, para o pessoal poder acompanhar, tá bom, Igor? Salmos 37, verso 34. Diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. O Rei das Trevas não oferece nada disso. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de 9 a 10, a oração que Jesus nos ensinou, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz, dos versos 4 a 6, Efésios 1, de 4 a 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, até aqui, somente a vontade do Rei. Daí Paulo continua escrevendo aos Filipenses, a carta de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Aí nós vamos ver Jesus, o próprio Jesus, o Filho do Rei, como se comporta diante da vontade do Rei. Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 41 a 42. Lucas 22, de 41 a 42, diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus, sofrendo angústia com o pecado de toda a humanidade sobre as costas dele, diz que seja feita a vontade do Pai. Evangelho de Mateus 7, 21, para concluir a vontade do Rei.
Evangelho de Mateus 7, 21. Vou repetir o versículo que o pastor pregou aqui no domingo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amados, é muito sério. É muito sério. Jesus está voltando. Nós precisamos retomar. Nós precisamos voltar a lembrar que nós somos súditos. Quando nós somos súditos, quando nós somos servos de um rei, nós somos submissos à vontade dele. Não temos direito algum. O caminho é estreito. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas o nosso rei é puro amor. Como o nosso rei, é muito maravilhoso obedecer. Satanás quer nos enganar com as vontades do mundo. Então ele traz na nossa mente, e traz desde a fundação do mundo também, enganos para tirar do homem a submissão e obediência ao único rei, que é merecedor da nossa obediência. Então ele traz um monte de coisas materiais, sentimentos, para nos fazer desobedecer e achar que nós temos direitos. Mas essa é a minha vontade, eu trabalho tanto, ou então eu faço tanto pela minha igreja, ou eu cuido tanto dos meus filhos, ou eu tanto no meu trabalho, e eu acho que eu tenho direito, que é a minha vontade que prevalece. Então, esse é o engano de Satanás, que é o hedonismo, que é o engano do sou eu que valho, sou eu que prevaleço, é a minha vontade, eu tenho direito, eu quero, eu desejo, tem que ser agora. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, vai nos dizer que nós não somos mais nós que vivemos. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Ser prisioneiros de Cristo por amor. Ser prisioneiros de Cristo. O Senhor nos comprou para sermos livres do pecado, para sermos livres dessas coisas que Satanás vem nos mostrar. Nós vamos estar aqui na terra, vamos passar por aflições, vamos ser tentados, mas se nós tivermos dúvida, nós temos um manual de instrução, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos diz qual é a vontade do Rei para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Nós precisamos ser felizes com o que Deus tem permitido nas nossas vidas. Sabe, amados, o Rei tem um exército. E ele manda os grandes guerreiros dele, aquele que ele sabe que são fortes, que suportam, para o deserto, para treinar, para ser moldado, para aperfeiçoar. Então agradeça a Deus quando você estiver passando pelo deserto, porque Ele confia muito em você, porque Ele tem você como grande guerreiro do seu exército. Ele quer nos ensinar a viver a sua vontade aqui na terra, como no céu. Para concluir, o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe para que sejamos dele. Ele tem honra no lugar de vergonha.
Ele tem riso no lugar de choro. Ele não é igual ao rei Nero. Ele tem cura no lugar de enfermidade. Ele tem bálsamo para as nossas dores. Ele tem solução para as nossas dificuldades. Tudo o que Ele nos pede é que obedeçamos a sua vontade, o seu tempo, o seu modo de agir. Ele nos deu livre-arbítrio para que obedeçamos por amor e não por obrigação. Ele entregou seu único filho para que tenhamos a oportunidade de receber a vida eterna no céu. Mas se vamos chegar lá, depende de como vamos caminhar aqui. Vamos pela porta larga ou vamos pela porta estreita? Sabe que há uma frase no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. É mentira do diabo. O único caminho que leva ao Senhor é Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, como está lá no Evangelho de João. Então, como é que nós vamos seguir o nosso caminho aqui na terra? Em quem nós vamos confiar? Nas nossas vontades ou na vontade do Rei? Eita Deus. Você quer ser prisioneiro de Cristo ou das trevas? Quem vai governar a nossa vida? O Rei da luz ou o Rei das trevas? Infelizmente, amados, eu quero dar um recado para vocês. Seguir os dois não vai nos levar para o céu. É impossível servir a dois senhores. Amém? Amém? Nós estávamos falando algo quando viemos para cá e o Senhor falou, gritando comigo isso. É impossível servir a dois senhores. Confia na vontade do Rei. Apenas um caminho é o que leva ao céu. Então hoje é uma noite de decisão. É uma noite em que nós vamos decidir sair de cima do muro. Não podemos servir a dois reis. Ou nós servimos ao Rei das Trevas, que tudo pode, tudo faz, tudo nos entrega, ou nós servimos ao Rei da Luz, que é aquele que tem vida eterna para as nossas vidas. Ele está voltando para buscar a sua noiva. E aqueles que estiverem aguardando obedientes, com as suas vestes brancas, subirão com ele para o céu. Você pode entender que o Senhor deseja que nós não esqueçamos que a vontade de tudo o que acontece na nossa vida é a dele, não é a nossa. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está precisando, louve. Sabe por quê? Porque Ele é o Rei da Glória. Você é apenas um súdito. Você foi chamado com o seu talento, com o seu dom, com as suas habilidades para servir o único Rei que é digno de louvor e adoração. Todos nós temos habilidades para servir ao reino de Deus. Que possamos entender nessa noite que o Senhor quer dominar as nossas vidas, que o Senhor quer fazer com que a vontade dele se cumpra em nós. Mas para isso nós precisamos decidir quem nós queremos que governe as nossas vidas. A que rei você quer obedecer? A que rei você quer se ajoelhar e se prostrar? Amém? Você pode se colocar em pé? Eu sei que é um assunto bem sério. Eu sei que o Senhor falou grandemente ao meu coração. E eu aprendi mais uma vez que tudo que Ele permite nas nossas vidas é porque Ele é um Rei amoroso. Amém. É porque Ele é um Pai zeloso. É porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso coração. E nós temos livre acesso ao Rei. Dobre o seu joelho. Chore nos pés do Rei. Ele
tempo todo à sua disposição. Não se esqueça, você é um prisioneiro de Cristo, livre do pecado que há no mundo, livre para obedecer ao Rei da Glória. Amém? Vamos orar? Senhor eterno e poderoso, nós ouvimos a Tua palavra. Tu és santo, Tu és maravilhoso, o Teu nome é sobre todo nome, Tu és o Rei da Glória. Não há outro sobre o Teu nome, Pai. Nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque só Tu és digno. E hoje, mais uma vez, entendemos que somos súditos, somos servos, prisioneiros do Teu amor incondicional, do Teu amor que zela pelas nossas vidas. Por isso, Senhor, queremos Te louvar, queremos com gratidão Te adorar e dizer obrigada por mais essa oportunidade. Queremos, Senhor, Te adorar, e nesta noite nós decidimos adorar ao Rei da Glória. Nesta noite nós nos colocamos diante do Teu altar para dizer que nós só vamos nos dobrar diante do Rei da Glória. Pai, ajuda-nos a viver a Tua vontade. Eu quero me despir hoje de toda a minha vontade, de toda a carne, de todo o desejo, de tudo, Senhor, que vem nos impedindo de que a Sua vontade se cumpra em nós. Em nome do Teu Filho Jesus, nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos ouvir a Tua voz dizendo: Filho, essa é a minha boa, perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Nos dê um coração sensível, Senhor, nos dê um coração quebrantado, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, fala conosco, transforma as nossas vidas nesta noite, que nós possamos sair daqui restaurados pela Tua palavra, que possamos sair daqui modificados, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Rei, e que nós somos Seus súditos, submissos à Tua vontade. Obrigada, Senhor, por essa grande, rica e maravilhosa oportunidade. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, porque Tu és maravilhoso, Deus. Te adoramos para sempre em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Rei, ao Rei da Glória.